Bonjour, pessoal! Tudo bem por aí nesse frio? Hoje nós não temos aquele monte de ventania aqui. Ótimo, né? Não atrapalha a live. Vamos falar sobre Vênus nos signos, tá? Então, essas lives de quinta são quintas basiquinhas. É para quem tá bem no início. Eu sei que eu sempre coloco um pouquinho de coisa mais avançada, tá? Mas é porque quando a gente ouve muita coisa, mesmo que no primeiro momento a gente acha que a gente não entenda, tá? A gente lá na frente, a tua cabeça aí, né, as tuas conexões mercurianas, elas já vão entender às vezes algo mais avançado porque você já ouviu em algum lugar, tá? Mas aqui é bem basiquinha para quem está aprendendo esse astrologias de início, tá? Então a gente já teve toda a playlist dos planetas, já teve dos signos e agora a gente vai para a primeira parte da costura astrológica, que é o planeta no signo. Então hoje a gente vai falar de Vênus, tá? Boa tarde para todo mundo. O que representa Vênus? Então, rapidamente, né? Vênus representa a nossa percepção, por exemplo, do amor, tá? Quando a gente fala, vamos ver relacionamento por Vênus. Relacionamento, a maneira como você se relaciona num longo prazo para alguém de casa 7, tá? Porém, se você quer ver aí o que a pessoa gosta, o que dá prazer para ela, o que é importante para ela, né? Claro que a posição venusiana é um dos fatores, tá? Vênus é o que eu gosto, é o que me dá prazer. Eu brinco que Vênus são os nossos gostos, cores e amores, né? Lembra que Vênus está muito ligado a um padrão de equilíbrio. E o verdadeiro amor realmente, que é aquele que não quer nada em troca, que não tem nada a ver com paixões, né? Ele tende ao equilíbrio, que é o amor universal, tá? Vênus tem a ver com beleza, com simetria, né? Vênus tem a ver, por exemplo, com artes, com moda. Então, a gente tem um planeta que representa o quê? A ação. E como o planeta tende a se manifestar, se desenvolver, que é o signo que esse planeta está. E depois, mais para frente, porque é um pouquinho mais avançado, a gente vai entender em que ponto esse planeta ele está forte, ele está, às vezes, um pouco debilitado, tá? Vênus comanda duas áreas do nosso mapa, tá bom? Vênus comanda a área de Touro e comanda a área de Libra. Isso é importante, mas mais para frente para os próximos cruzamentos. Mas já vai guardando aí na sua cachola, tá? Bom, então vamos falar assim rapidamente para a gente ir aprendendo a cruzar a posição de Vênus nos signos, tá? Então pega aí seu mapinha, vê onde é que está a sua Vênus, tá? Aquele simbolozinho assim, uma bolinha com um negocinho, uma cruzinha embaixo, tá? Bom, Vênus em Áries. Então, Vênus representa, né, essa questão do que eu gosto, do que me dá prazer, tá? Através do signo de Áries, que é um signo cardinal de fogo, pode ser uma Vênus mais intempestiva, mais destemida, né? Uma Vênus que sente assim, prazer em desbravar coisas novas. Às vezes, por exemplo, se essa Vênus ela está em bom aspecto com a regência que é Marte e tem uma conexão muito forte de casa 10, por exemplo, pode ser uma pessoa que gosta de empreender, às vezes aquele empreendedor em série, né? Aquela pessoa que abre uma empresa e ela vende, já vi isso no mapa. E é muito interessante porque o prazer dela está realmente em buscar algo novo, sabe? E ela tem esse olhar. Poxa, aqui tem algo que eu posso fazer. Então ela tem essa motivação, mas porque gosta, entendeu? Bom, aqui, por exemplo, se você conhece alguém de Vênus em Áries, claro que depende da posição de Marte, né? Vai que Marte está em Câncer, que nem o meu. Mas você pode tentar, né? Tipo, vamos chegar nessa pessoa. Você não quer fazer, sei lá, uma aventura, fazer alguma coisa diferente que a pessoa nunca fez, que ela diga, nossa, que interessante, isso é uma experiência que eu posso gostar, mas que eu nunca fiz. Sabe, trazer essa questão de novidade? Bom, mas a gente vai ver aqui, então, todos os signos. Só estou levantando hipóteses. Lembra que tudo depende do mapa, depende da posição, porque se essa Vênus é uma Vênus ligada à casa 6, está muito mais ligada ao trabalho, à rotina, ao cotidiano, à saúde, tá? Lembra que o mapa é sempre um contexto inteiro de análise, tá bom? Bom, Vênus em Touro. Vênus em Touro está super bem posicionada. Por quê? Porque Vênus comanda a área de Touro. Ela está em casa. Ela está se sentindo bem ali, é o domínio dela, tá? Então, Vênus em Touro tem uma qualidade mais fixa, né? Lembra que Touro é terra fixa. Então, por exemplo, às vezes Vênus em Touro, muito bem posicionada nas casas financeiras, é uma pessoa que tem um potencial, por exemplo, nessa questão financeira, né? Aí vai depender como que está na correlação com o mapa. Às vezes é uma pessoa muito ligada à questão do trabalho, da rotina, né? No sentido da estrutura das coisas, se sente confortável e gosta disso, gosta de conforto, né? Gosta de coisas boas. Por exemplo, é uma pessoa que aprecia, quer ver? Às vezes aquela pessoa que gosta do tato,
gosta de pegar na mão, gosta de tocar, gosta de, né, de sentir, de ter essa sensação. Lembra, é muito popular na internet esse livro, as Linguagens do Amor, acho que as 5 Linguagens do Amor. É muito legal de você ler esse livro com uma perspectiva venusiana. Então, a questão do tato, né? A pessoa que para representar como ela gosta, assim, ela se sentir bem, ela gosta de demonstrar carinho através disso, né? E ela sente prazer assim também. Bom, aí Vênus, a gente tem Vênus e Áries, lembra que é sempre um cardinal, fixo, mutável, cardinal, fixo, mutável, certo? Então, a gente tem uma Vênus cardinal em Áries, uma Vênus fixa em Touro e uma Vênus mutável, agora com esse processo de movimento de Gêmeos. Então, uma questão venusiana, né? Que eu gosto, que me dá prazer, por exemplo, dentro dessa esfera, né, de análise. Gêmeos, ele é um signo de comunicação, ele é ligado a Mercúrio, certo? Então, é uma pessoa que gosta de estar bem antenada. Sabe aquela pessoa que está sempre sabe das notícias, sempre sabe da última trend? Eu trabalhei muito tempo em tecnologia, às vezes são pessoas que gostam de tecnologia nova, então são os early adopters, né, que a gente fala. A pessoa já está lá, sei lá, falaram de uma rede social X, já testei. Gostei, não gostei. Então, ela gosta desse instinto, pode ser muito curiosa, né? E sente prazer nisso, tá? De ir atrás de informação nova, de estar bem, né? Pode ser uma pessoa também com muita habilidade de interação. Isso é muito legal, tá? Lembra sempre que mapa não mede caráter de ninguém. A gente também não sabe como que ela usa essa informação aí, tá? Bom, aí a gente vai ter, lembra? Cardinal, fixo, mutável, certo? Aí a gente vai ter o próximo fixo, que é Câncer. Uma Vênus em Câncer, ela está diretamente conectada com a Lua, porque a Lua rege a área de Câncer. Então, pode ser por exemplo, dentro dessa correlação, né, do que eu gosto, do que me dá prazer, pode ser uma pessoa que a questão emocional, ela seja muito importante. Sabe aquela coisa, não foi o que você disse, mas foi como você disse, né? Pode ser uma pessoa bem mais sensível, né? Ou uma pessoa que gosta de explorar a questão emocional, tá? Agora, perceba, eu tô falando aqui em linhas bem gerais. Vamos lá, vai que essa Vênus está, digamos, na casa 10, né? Com uma boa aspectação lunar, tá? Essa pessoa pode ter uma popularidade, principalmente em assuntos, por exemplo, femininos, tá? Levantando hipóteses, lembra que cada mapa tem a sua promessa natal e conta a sua própria história, tá bom? Depois de Câncer, uma Vênus em Leão. Tchará! Tchará! Minha Vênus. Aliás, tem tudo em Leão, né? Aí você vê aqueles clichês, né? Adora atenção, né? Porque é regida pelo Sol, tá? Olha, o Sol está muito ligado ao reconhecimento. Então, por exemplo, sim, uma pessoa com Vênus em Leão, claro, dependendo da posição solar, ela valoriza muito o reconhecimento. Então, vamos pensar aí num princípio de relacionamento, tá? Eu aprecio você. Então, assim, o reconhecimento não é uma coisa da boca para fora, entendeu? Aliás, uma Vênus em Leão detesta hipocrisia, né? Tipo, aquela coisa de faça o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Mas é uma pessoa, por exemplo, que dependendo dessa posição de mapa, por exemplo, uma questão de carreira, ela pode gostar de liderar, ela pode gostar de fazer as coisas do seu jeito, sabe? De ter o reconhecimento por isso, tá? Claro que sempre tem que ver na condição do mapa. Por exemplo, minha Vênus está combusta, minha Vênus tem um monte de coisa pegando ela ali, é conectada diretamente ali com o cutucão um pouquinho tenso. Então, não peguem nada como verdade absoluta, vejam tudo no mapa, tá? Aí a gente tem uma Vênus em Virgem. Virgem é um signo muito prático, muito pragmático, né? Tem uma capacidade analítica muito grande, tá? E o que é legal de Virgem? Virgem, assim, isso é útil ou isso não é? Ele tira os excessos, tá? Então, por exemplo, pode ser uma Vênus, né, que tem esse olhar, isso aí é útil para mim ou não é? Eu gosto do que é prático, eu gosto do que é útil, né? Às vezes é uma pessoa, por exemplo, que gosta de escrever, tem prazer em escrever. Se tiver numa boa relação com Mercúrio, né? Pode ser aquela pessoa que tem uma habilidade, inclusive, para escrever questões venusianas, poesia, por exemplo, tá? Bom, aí a gente tem, lembra de novo, né? Sempre cardinal, fixo, mutável, cardinal, fixo, mutável. Então a gente teve agora cardinal, Câncer, fixo, Leão e mutável em Virgem, tá? Lembra que a gente está colocando também as características da modalidade. Uma Vênus em Leão, ela pode ter essa capacidade de mudar, sim, mas é fixa. Então, assim, às vezes é do jeito que eu gosto, não gosta de arriscar muito. Ao contrário de uma Vênus em Áries, que é fogo cardinal. Uhul, quero experimentar, gosto de experimentar coisas novas, né? De novo, vamos sempre ver o contexto do mapa, tá?
Porque, por exemplo, vou dar o meu exemplo aqui, né? Tenho essa Vênus fixa, mas tem um Júpiter ali em bom aspecto e meu ascendente é Sagitário, que é mutável, tá? Bom, aí a gente tem, então, depois de Virgem, qual é o signo que vem? Libra, que é a outra morada de Vênus, né? Então, a Libra é onde Vênus também se sente bem, porque ela é dona daquele pedaço. Lembra que ela era dona de Touro, ela é dona de Virgem também. Então, Libra, ele é um signo de ar, tá? Ar cardinal. Então, ele tem a ação, ele tem a capacidade de dar o primeiro passo. Então, às vezes, quando a gente fala, Libriano ou Libra é indeciso, não. É que Libra, por ser relacional, diplomático, ele protela, às vezes, o que ele quer em prol do outro. Porque ele tem essa habilidade de construir pontes. Por exemplo, uma Vênus em Libra pode ser uma pessoa que tem uma habilidade de networking, sabe? Aquela pessoa que sabe conectar, né? Dentro dessa, por exemplo, uma Vênus em Libra na casa 11. Poxa, ela pode ser. Opa, tem um bicho aqui. Ela pode ser pode ter um grande potencial, por exemplo, de transitar por grupos sociais, gostar disso, né? Por exemplo, hoje com redes sociais, né? Uma Vênus em Libra na 11 com um bom aspecto lunar. Poxa, uma pessoa que tem uma popularidade grande, às vezes até em assuntos ligados a Vênus em Libra. Lembra que pode ter uma correlação com moda, né? Muito forte. Aqui uma pessoa que tem o poder de aconselhamento também, tá? Bom, depois de Libra, a gente tem quem? Escorpio. Escorpião. E aí, uma Vênus em Escorpião, lembra que Escorpião é o signo oposto a Touro. Então, a Vênus ali está muito longe de casa. Ela se sente meio estranha. Imagina você num país onde você não fala a língua, onde é tudo meio estranho. Você pode se adaptar, mas nunca é realmente a sua casa. Você se sente meio, né, um outsider, assim, fora do contexto, tá? Pensa nisso só para quando a gente tiver lá a aula de debilidades e dignidades, quando a gente fala que Vênus não está bem em Escorpião, não quer dizer que você, por ter uma Vênus em Escorpião, meu Deus do céu, vai ser só desgraça na sua vida. Não é assim que se analisa o mapa natal, tá? Mas, por exemplo, uma Vênus em Escorpião. Escorpião é um signo de água, água fixa. Então, a Vênus em Escorpião tem muito aquela questão mais introspectiva, sabe? Às vezes a pessoa sente, ela gosta, mas ela pode não demonstrar assim para qualquer um, né? O eixo touro-escorpião está muito ligado ao controle e ao poder, tá? Em que sentido? Que às vezes colocam, é ciumento. Não é que bem a questão do ciúme por ciúme, sabe? Mas é uma questão de proteção. Quem tem, às vezes, por exemplo, amigos com muitos pontos nesses eixos, percebe isso. A pessoa ela tem uma tendência a te proteger, né? Às vezes até em excesso, né? É um signo fixo, então ele não tem tanta maleabilidade, tá? Mas pode ser uma pessoa muito sensível, muito intuitiva, muito perceptiva e pode gostar, por exemplo, ter prazer em investigação, entender as coisas além da questão material. Lembra de touro fixo, né? E mergulhando, às vezes são pessoas muito boas, por exemplo, e com habilidades dentro do comportamento humano, da psique, né? Tem uma habilidade de realmente entender. E aí é muito legal, porque imagina dentro de um relacionamento uma Vênus em Escorpião que tem uma boa conexão com a Vênus do outro, né? Caramba, aquelas pessoas que elas se enxergam assim, fazem zoinho, ninguém fala nada, todo mundo já se entende, tá? Porque existe uma conexão ligada ao que elas gostam, tá? Lembra que essa Vênus vai estar ligada diretamente também à posição de Marte. Nem é Plutão, não, eu uso as regências clássicas, vou falar isso em todo o vídeo, tá? Você pode usar as regências que você quiser. A linha de trabalho que eu escolhi, dentre todas, é de muito ligada a fatos e acontecimentos. Então, por isso que eu gosto de olhar para Marte, tá? Eu uso sempre as regências clássicas e a lógica clássica, tá bom? Não quer dizer que eu não uso geracionais, eu uso eles pontualmente, tá? Então, a gente tem aqui também muito de habilidade estratégica, tá? Por exemplo, uma Vênus, imagina que a pessoa tem ascendente em Áries, tá? Vou dar só um exemplo aqui. Aí ela tem o regente da 2, que é Touro, Vênus lá na 8, com um bom aspecto de Marte. A pessoa ela pode ter uma habilidade estratégica para a questão financeira, gestão financeira, desenvolvimento de novos negócios. A pessoa ela pode gostar tanto de pesquisar e de ir atrás que ela tem essa questão da inovação também, tá? Aí tem sempre um meio para chegar lá. Lembra que a gente tem sempre um passo a passo, tá? Tô só levantando hipóteses para a gente ir estimulando aí o astrologuês, tá? Bom, depois de Vênus em Escorpião, a gente tem o quê? Uma Vênus em Sagitário. Sagitário é o quê? Fogo mutável. É o desejo em movimento. Preza pela liberdade, né? Cara, Vênus em Sagitário e Vênus em Gêmeos. Olha, reflexão. Tinha que ter um balãozinho aqui, né?
Fui casada há 15 anos com uma pessoa com Vênus em Gêmeos e Marte em Gêmeos. Bom, Sagitário é o desejo em movimento. Então, é explorar. Pode ser uma pessoa que gosta muito de explorar novas culturas, de viajar, sente prazer nisso, está sempre em busca de mais conhecimento. Qual é a questão do signo mutável aí? A gente está sempre numa busca de algo e nunca se preencher com ele, tá? Que é meio filosófico, tá? Mas, por exemplo, pode ser uma pessoa que tem muita habilidade, dependendo da posição de Júpiter, para assuntos internacionais, ou gosta, sabe? Aquilo é algo que, assim, instiga, né? Bom, aí a gente tem, depois de Sagita, a gente tem uma Vênus capricorniana, que aí é o pé no chão, né? Por quê? Lembra que Capricórnio é regido por Saturno, tá? Então, às vezes vem as perguntas, principalmente em mapa, eu tenho Vênus em Capricórnio, nossa, isso é ruim. Não é ruim, tá? Você preza, de repente, mais pela estabilidade, né? Você gosta de se sentir estável, de saber as coisas no longo prazo, né? Eu não quero surpresa, eu quero saber exatamente se passo a passo a longo prazo para me sentir segura aqui, tá? Lembra que a exaltação de Marte ali em Capricórnio, então, dependendo das correlações de Saturno, Marte, a pessoa pode ser também uma pessoa que gosta de empreender, tá? E aqui é um pouquinho diferente de Áries, né? Então, aqui é terra. Então, aquela pessoa que tem uma certa construção a longo prazo, tá? Isso pode ser muito legal, tá bom? Às vezes a pessoa gosta, por exemplo, ou se sente bem, dependendo da posição de Saturno, em estruturas antigas, né? Tem uma amiga minha que tem Vênus em Capricórnio, ela tem uma boa relação, acho que aí, se não me engano, tá em Touro. E, que é uma recepção mútua, né? Em Trígono. Depois eu vou falar todas as astrologias mais pra frente, tá? Mas só pra... E a Meu, ela é muito engraçada, porque ela adora brechó. Eu não sei como é que ela consegue garimpar coisa, porque eu vou no brechó, juro, parece que eu tô vestindo roupa de defunto maior que eu, né? Não consigo achar nada. Ela garimpa os negócios fantásticos, ela sabe todos os brechós aqui de São Paulo, uns muito bons, assim. Ela adora antiquário e ela tem um olho para isso, que ela bate, sabe? E ela, claro, ela também gosta, e ela vai, ela estuda, ela entende os rococó dos negócios, ela sente prazer naquilo, sabe? E é muito legal, porque daí quando você olha no mapa da pessoa, você diz, nossa, tá, mas aqui tá muito óbvio, né? Porque você gosta. E ela meio que virou piadinha entre a gente, né? Nossa, lá vem a Mariana, gosta de velharia. Mas é uma habilidade, é uma coisa que ela gosta, ela sente prazer naquilo. Nossa, quer ver ela, assim, realizada passar um sábado garimpando coisa. Bom, depois a gente tem uma Vênus, depois de Vênus em Capricórnio, a gente tem uma Vênus em Aquário. Aquário, pela astrologia clássica, ela também é regida por Saturno, tá? Só que Aquário é ar, não é mais terra, tá? Então, Aquário é fixo, lembra que Capricórnio é cardinal. Então, ele é fixo e ele é ar, ele é muito racional, lógico, tá? São pessoas que naturalmente contestam as coisas, não porque são rebeldes, é porque não tem lógica eu continuar vendo um sistema, por exemplo, funcionando e aquilo sendo, né, implementado e aquilo não funcionar mais, né? Então, é uma Vênus que pode ter uma tendência muito mais racional, então não é que é a rainha do gelo, né? Mas, assim, gosta de novidade, gosta de tecnologia também, principalmente tecnologia de ponta, se interessa, né? Às vezes é uma pessoa que tem muita habilidade ou gosta de sistemas, né? Às vezes tem uma habilidade, inclusive, para criar métodos inovadores através da observação de sistemas ultrapassados, né? A pessoa vai lá, olha, tipo, nossa, aqui não tá legal. Isso pode ser também ligado às ações venusianas. Por exemplo, moda. Você pode ser uma pessoa que tem um potencial inovador para tecido. Poxa, eu inventei um tecido aqui que é um marco na moda. Pode ser, tá? Depende muito da correlação de Saturno também. Mas você quebra ali um padrão ou um paradigma. Você gosta disso, você tem uma habilidade para isso, tá? Depois de Aquário, lembra, estou levantando hipóteses aqui, tá? A sua Vênus em Aquário, ela pode ter um outro tom, por exemplo, se ela recebe um aspecto tenso de Marte, se ela, sei lá, tá na casa da saúde, né? Aí tem um pouquinho de atenção para os assuntos venusianos, tá? Tudo depende do mapa. Aí depois a gente tem o último signo do zodíaco, que é Vênus em Peixes. O meu príncipe encantado. Tudo depende da posição de Júpiter, tá? Não é assim, tô zoando. Mas, por exemplo, uma Vênus em Peixes, ela tem uma tendência ao romantismo. Pode ser também uma pessoa que tem muita habilidade ou que gosta muito de artes. É um pouquinho diferente da artes lá de Libra. Vênus em Peixes pode ser música, sabe? Pode ser coisas que te conectem. A música é algo que muda totalmente a sua vibração. Você já percebeu? Já percebeu o poder hipnótico de uma música?
Se a gente soubesse disso, a gente ia escolher muito bem o que a gente fica repetindo no nosso ouvido, né? Que ressona aí, porque a gente vai tendo um padrão depois, né? Que nem sabe como o subconsciente, né? Assimilou aquilo, tá? Então, por exemplo, pintura, né? Uma pintura, por exemplo, mais ligada a questões abstratas, que, né, que passa uma questão de sentimento, por exemplo, tá? É uma pessoa que tem uma sensibilidade, pode ser uma pessoa muito intuitiva, tá? Pode ser uma pessoa que gosta também de demonstrar, às vezes, digamos, o amor, a maneira, né, como gosta, de uma maneira bem amorosa, assim, tá? De novo, se esse Júpiter tiver, sei lá, em Virgem, vai ser bem diferente, tá? A pessoa vai ser bem muito mais prática, pragmática e papapá. E ainda vai dizer, o que você tá aí choramingando? Vamos lá, rápido, tá na hora. Tá? Depende do mapa. Mas, por exemplo, para explorar as questões venusianas, vai que essa pessoa tem Vênus em Peixes na casa 5, que é o lugar de júbilo de Vênus, que gosta muito de estar na casa 5, que é uma casa de talentos, e um belo de um aspecto com, sei lá, com Júpiter em Peixes também. Então, a gente tem, às vezes, uma pessoa com uma habilidade, um talento para artes ou para música muito grande, e ela pode explorar isso. E lembra também, depois mais para frente a gente vai cruzar, que os pontos de Touro e de Libra são tratados aonde a sua Vênus está, tá? Então, por exemplo, a minha casa 6, que é a casa de Touro, a minha casa 11, que são Libra e Touro, são trabalhados com a minha visão venusiana de Leão, lá na 9, tá? Eu sei que isso é super avançado, mas é para você já ter aí, porque aqui eu estou levantando hipóteses bem genéricas, tá? Porque a gente está bem no início do tijolinho do Astrologias, tá bom? Mas porque lá na frente a gente vai fazer todos esses cruzamentos, que aí é depois para a gente mergulhar naquelas lives de quarta que parecem um emaranhado de risco no mapa, tá bom? Bom, em linhas gerais é isso, tá? Eu vou pegar aqui algumas dúvidas, né? E lembra sempre também que, além de regência, tem aspectos. Quer ver? Você tem uma Vênus, como eu falei, você tem uma Vênus, sei lá, em Touro. Aí ela tá em domicílio. Poxa, então você não vai mais para lugar nenhum. Ok. Mas veja onde está essa Vênus, tá? Vênus em Touro tem correlação, tem posição em casa 7. Aí pode estar diretamente ligado a relacionamentos. Só que essa Vênus em Touro, ela tá super bem, super forte, estruturada, mas ela tem um aspecto de quadratura com Júpiter. Aí pode tirar um pouquinho dessa nuance estruturada, tá? Os aspectos também modulam muito essa posição, tá? Deixa eu ver aqui. Ou também, às vezes a gente tem essas coisas, tipo, por exemplo, minha Vênus não tem aspecto nenhum, então não tem nada que estimule muito ela. Às vezes a gente demora muito para perceber, às vezes a gente nem se conecta, a gente diz, nossa, não consigo entender muito essa posição, porque, né? Aí como que você vai perceber? Você vai calcular momentos no tempo em que essa Vênus foi estimulada. Quando estava passando o Saturnão ali por cima dela, ou Júpiter, tá? Para você ver que tipo de fato e acontecimento estava rolando aí na sua vida, para você entender essa dinâmica de Vênus, que às vezes pode não ser tão óbvia para você, tá? Já que ela tá lá. Imagina, você chegar numa festa e você não está conversando com ninguém. Sabe aquela pessoa que está lá escorada na parede, e aí você diz, nossa, qual é daquela pessoa? Meu, não conhece ninguém, não fala com ninguém, não tem estímulo nenhum, é meio que uma incógnita, né? Porque não tem aspecto, não tem conversa nenhuma com ela, tá? Gente, sim, vamos, como é que é? Dar like, manda aí pra galera que você conhece que está estudando astrologia, tá? Tem o Vênus conjunto ao nó do Sul na 5 em Touro, tá? Lembra que nó do Sul, Gabriela? Eu sempre esqueço que eu posso colocar aqui. É um ponto de desprendimento, tá? Touro rege a 10, né? Então, você tem uma correlação de 5 e uma conexão forte com a casa 10. Existe aí algum processo que você pode ir percebendo, principalmente, inclusive agora com esses processos de mudança, às vezes, inclusive na correlação com a sua carreira, você vai deixando algo para trás, vai trazendo uma mudança. Aqui com Urano, a mudança ela pode não ser planejada, né? Eu brinco que às vezes ela vem e a gente nem está preparado. Ou às vezes é aquele momento de caramba, como que eu nunca enxerguei isso? Porque Urano tem essa questão de quebrar um paradigma e trazer uma novidade, uma surpresa, tá? Deixa eu pegar aqui. Tenho Vênus em Gêmeos na 9, Mercúrio em Câncer na 10, tá? Existe uma correlação muito forte na questão de conhecimento com carreira, tá bom? Lua em Aquário na 5 e Saturno em Aquário na 5, os dois em conjunção.
É dessa forma a análise para entender? Sim. E depois olhar as dignidades, etc. Exatamente essa lógica, tá? Então perceba que às vezes a questão de casa nova, especializações, questões com estrangeiro, você se aprofundar ou ser especialista em algum determinado assunto, isso pode ter uma correlação direta com a sua carreira. Pode ser algo que você gosta, inclusive, você pode ter uma habilidade natural de comunicar algo que você se torna e às vezes especialista, mas é algo que, lembra que é Vênus, é algo que você gosta, tá? Ainda mais que depois joga para casa 5, inclusive você pode ser algo de talento natural, sabe? Alguma coisa que você que as pessoas naturalmente pedem para você. A grande questão do talento natural é que a gente não percebe às vezes, porque para a gente é natural. É aquelas coisas que você diz, nossa, mas imagina, isso aí nunca vai ser carreira, porque eu faço isso por hobby. Imagina, nunca vou cobrar por isso. E aí, como que você percebe? Quando as pessoas começam a te dar essas dicas, né? Ah, você quer saber de tal assunto específico? Pô, fala com fulano aí que o fulano gosta tanto disso, sabe? Mergulha nisso que ele vai saber te explicar. A gente tem que aprender a ler a vida também, né? Tá sempre dando, digamos, informação pra gente. Boa tarde para todo mundo, vamos lá. Vênus em Capricórnio na 2, com Saturno na 10 em Virgem, e Mercúrio na 12 em Escorpião. Lembra que é uma Vênus, então, ligada muito à questão financeira, mas com Saturnão. O bom é que tem um trígono entre eles, só que leva para área 12, tá? Então, às vezes, a pessoa pode, por mais que ela tenha um potencial de ganhar dinheiro diretamente através da carreira, ela pode não enxergar, às vezes, esse potencial, ou ela pode trabalhar de bastidores, ou ter um potencial para ganhar dinheiro nos bastidores, né? Fazendo alguma coisa que não é tão no front, tá? Uma grande habilidade de pesquisa, às vezes com assuntos de casa 12 em Escorpião, lugares isolados, né? Às vezes é muito literal, hospitais, lá. Mas, por exemplo, como o Escorpião tem uma pegada também um pouco mística, às vezes, como eu já falei, grupos de imersão, ou a pessoa ela tem uma habilidade técnica virginiana e que ela consegue trabalhar com pessoas que estão, às vezes, à margem da sociedade, né? Não fazem parte do sistema, né? Ou à margem de um sistema. Mas aí depois você sabe que você tem que cruzar com a Marte também, tá? Gente, para quem tá bem no início, esses cruzamentos são super avançados, tá? Minha Vênus em Leão até grita. Somos duas. Aliás, amei a sua dica, tá? Já fiz o mapa lá da Mega Sena, tava olhando e... Aliás, deixa eu voltar aqui. É um mapa muito interessante, né? Porque tem Vênus em Touro na casa 8 e tem uma correlação forte de recepção mútua com Júpiter, embora Júpiter esteja numa debilidade, faz um bom aspecto, né? Com Vênus em trígono e com Júpiter natal. Adorei. Já só ter um tempinho para eu parar e olhar direitinho. Aí vou usar a sua dica de fazer as apostas conectadas com o mapa. Vênus em Gêmeos aqui, não sou nada tecnológica, mas Mercúrio está em Câncer. Sim. Lembra, e assim, né, Tainá? Lembra que ali, claro, hoje a gente coloca a questão de tecnologia, mas não é uma questão de ser tecnológica, você pode ser uma pessoa super curiosa, gosta de estar bem informada, busca informação, sabe? Aqui, como seu Mercúrio está em Câncer, claro, leva para um signo que é água, né? Então, enquanto Gêmeos é ativo, água é mais receptivo, aí você coordena com a sua Lua, tá? É que por isso que é difícil a gente falar coisas genéricas, porque cada mapa vai ter aí a sua configuração, né? Vênus quadrando Lua é ruim, Neme? Não, tá? Ó, depende. Essa Vênus tá aplicativa? Desculpa, essa Lua tá aplicativa, tá? E assim, pode indicar um movimento. Se a Lua tá aplicativa, algum movimento de mudança para os assuntos de Vênus no seu mapa, tá? Às vezes mudança de carreira, já que tem uma correlação de casa 10, tá? Às vezes algum assunto que você tenha que ter um pouquinho mais de atenção nas correlações financeiras, principalmente quando envolvem outras pessoas, já que temos uma correlação de casa 8. É que tudo depende de um contexto do mapa, tá? Entendendo muito o que tudo representa, tá bom? Gente, eu não vou conseguir responder todo mundo. Tá, ó, tem uma pergunta aqui que na realidade, ó, minha Vênus está em Capricórnio a 0 grau de Capricórnio, tá? Fico na dúvida se está na casa 9 ou 10. Sei que ele está juntinho do meio do céu. Dizem que torna a pessoa querida com todos, tá? Essa questão de Vênus no meio do céu, em linhas gerais, sim, às vezes é uma pessoa agradável, principalmente nesse espectro público ou social, tá? Mesmo ela estando em Capricórnio, tá? Às vezes a pessoa ela é agradável ou querida, né?
mas de uma maneira bem formal, por exemplo, tá? É diferente, por exemplo, de uma Vênus em Sagitário, no meio do céu, pode ser aquela pessoa piadista, só sabe aquela pessoa que chega no grupo, na galera, já faz a piadinha e solta, né? Então, sim, em linhas gerais, tá? Eu uso signos inteiros, tá, Silvia? Então, teria que ver se você tem ascendente em Áries ou se você tem ascendente em Touro aí, tá? Eu usaria sempre... Eu uso signos inteiros, não... Todos os sistemas de casa funcionam, tá? Depende do teu objetivo de leitura. É que eu gosto mais de calcular momentos no tempo, acontecimentos, e aí eu vejo signos inteiros de uma maneira bem mais assertiva, tá? Eu e meu ex tínhamos Vênus em Gêmeos e Sagitário. Oposições em sinastria não é necessariamente ruim, não, né? Mas vocês dois deveriam ser aventureiros aí, né? Quando os dois estão na mesma vibe, é bom, né? Ai, gente, vocês me imaginam. Vênus em Gêmeos desgraçou a minha cabeça. Eu, Vênus em Aquário, regente Saturno e Capri. Imagina. Eu também com um monte de coisa fixa. Gente, ainda que durou 15 anos, não sei como. Gente, eu não vou conseguir responder todo mundo. Fico querendo responder todo mundo, mas é que aí fica uma live muito grande. Acho que fica chato para depois quem assiste, né? Vamos ver aqui. Tenho Vênus em Peixes na 7, então a sua Vênus ela tá bem direcionada para a questão de relacionamento. Lembra que a casa 7 representa o outro, tá? A gente vai ter aula de casas ainda. O outro também são os famosos ranços, né? A gente colocava como inimigo declarado antigamente, mas assim, aquela pessoa que ele não bate o santo, tá? Então a gente tem em Peixes, Júpiter tá em Peixes na 6. Aí tem uma questão, tá, Lorena? O seu ascendente é Virgem, então ambos estão na casa 7, tá? Eu olho para os signos inteiros, tá? Então, se ambos estiverem na casa 7, existe uma conexão muito forte, por exemplo, nas relações, tá? Tem que cuidar um pouquinho quando a gente idealiza demais o outro, né? Para a gente ver a essência, claro, mas cuidar às vezes com a questão da idealização, do otimismo exagerado. Mas você pode também atrair pessoas também com um padrão mais romântico, mais criativo, mais sensível, tá? Gente, deixa eu pegar mais uma só, tá? Aqui, a Sabrina. Tenho Vênus em Sagitário na casa 10, conjunto ao meu Sol em Escorpião. Tá, peraí. Se Vênus está em Sagitário, conjunto ao Sol, Escorpião já está em outro signo, tá? Depois a gente vai ter uma aula de aspectos, tá? Aí depende muito, eu acredito que você está olhando por causa da orbe. Acredito que esteja numa orbe muito, muito, muito próxima para estar ligado à conjunção, porque são signos diferentes com regências diferentes, tá? Por exemplo, a sua Vênus, ela deve obediência a Júpiter, enquanto o seu Sol deve obediência a Marte, tá? Faz oposição ao meu Marte retrógrado na 4. Meu Júpiter está na casa 6 em Leão. Como entender esses aspectos? Na realidade, aqui a pergunta é complicada porque cada ponto aí tem a regência de uma área do mapa, tá? E eu olharia por signos inteiros, tá bom? Então, ver essa correlação aí, principalmente dessa questão de se está realmente em Sagitário na 10, então o seu Sol estaria em Escorpião na 9, entendeu? Gente, é isso, tá? Quem quiser, depois vai colocando aqui os comentários, que eu vou, sempre que eu tenho um tempinho, eu tô respondendo, tá? Aqui eu sei que sempre vem as perguntas complexas, porque eu sei que muita gente me segue lá no Instagram, né? E a gente faz toda a análise. Inclusive, hoje a gente está terminando aquela análise, né, da pergunta lá do direct, que tá bem interessante, que é bem literal. Se você não segue, segue lá, o @nemiastro, tá? Pode colocar seus comentários aqui. Quem quiser fazer parte da última turma de toda essa prática de mapa natal, a última turma do ano abre agora em junho, tá? Depois só em 2023. E aí a gente tem depois preditivas no segundo semestre, em setembro, tá bom? Gente, beijão para todo mundo. Olhem aí a sua Vênus e me fala aqui nos comentários onde está a sua Vênus e como você percebe ela, tá bom? Beijão.